Exemplo 4, diferenciação parcial implícita, né? Vamos ver um exemplo aqui, ó. Encontre a derivada de z em relação a x, derivada parcial de z em relação a x, se a equação é yz menos log independente de z igual a x mais y, define z como uma função de duas variáveis independentes, x e y, e a derivada parcial existir, tá? Aqui, então, se fosse fácil, aqui bastaria isolar z, que a gente encontraria a derivada de z em relação a x. Só que nós já estamos vendo que tem um log independente de z aqui, não vai ser fácil isolar esse z aqui. Então, vamos usar o método de derivação parcial implícita, né? Como que a gente faz para fazer esse método, né? Então, nós queremos encontrar o que? A derivada parcial de z em relação a x, correto? Para isso, vamos calcular a derivada para cada uma das parcelas. Tem a primeira parcela aqui, né? Então, a primeira parcela tem y que multiplica z. Eu quero a derivada parcial de z em relação a x. Então, y aqui é constante, né? Vamos supor que fosse y vezes x. Qual que seria a derivada? Vamos supor que fosse y vezes x ao quadrado. Seria 2 vem para cá, 2yx, né? Por que 2yx? Porque 2y vezes a derivada de x ao quadrado, né? Então, é isso que a gente vai fazer aqui, ó. Então, a derivada de z em relação a x de y vezes z vai ser o quê? Eu vou derivar, se fosse x aqui, ó, se fosse x, eu derivava x, né? Derivava x e o resultado eu multiplicava por y. Então, só que eu não sei, aqui eu não sei quem que é, eu sei que eu vou derivar z. Então, vai ser a derivada de z em relação a x, que a gente não sabe qual que é uma derivação implícita, vezes o y. Então, a derivada de yz aqui é a derivada parcial de z em relação a x para y vezes z é igual a y que multiplica a derivada parcial de z em relação a x. Né? O y aqui é constante, z é desconhecido. Porém, a derivada de z em relação a x é indicada por derivada de z em relação a x, que acabei de explicar para vocês, né? Agora, para calcular a derivada de log neperiano de z, né, devemos recordar que se f igual a log neperiano de u, então a derivada, né, f' é igual a u' sobre z, né? Então, quem que é meu u aqui? É z, né, que eu quero derivar. Então, como z é desconhecido, temos que a derivada de log neperiano de z é o quê? Vamos lá. Quem que é? U'. U', quem é derivada de u? Meu u é z. Qual que é a derivada de z? Eu não sei. Então, eu deixo indicado. Derivada parcial de z em relação a x. Sobre o u. Quem que é meu u? O próprio z. Então, a derivada parcial de a derivada parcial de log neperiano de z é igual a derivada parcial de z em relação a x sobre z. Agora falta a terceira parte, né? A derivada de x em relação a x é 1. E o último aqui, que é y, né? A derivada de y em relação a x é 0. Agora é só somar, né? Agora podemos escrever que no lugar de y que multiplica z, nós vamos escrever y que multiplica a derivada de z em relação a x. Menos a derivada de log neperiano de z é o quê? Derivada parcial de z em relação a x sobre z. Igual, no lugar de x, derivada de x é 1 e derivada de y é 0, não precisa colocar. Agora, basta a gente... O que nós estamos querendo encontrar mesmo? A derivada de z em relação a x, né? Olha no início do problema. O que ele está pedindo para calcular, para encontrar? Encontre a derivada de z em relação a x, a derivada parcial de z em relação a x. Então, basta agora isolar aqui a derivada parcial de z em relação a x. Né? Vamos isolar aqui. Ó. Nós temos uma equação. Né? Então, aqui nós temos que aqui, ó, uma divisão de fração, né? Conserva a primeira, quem é a primeira? Derivada de z em relação a x. E multiplica pela segunda invertida. Z sobre 1 fica 1 sobre z. Então, vai ficar por enquanto y que multiplica a derivada de z, derivada parcial de z em relação a x, menos derivada parcial de z em relação a x vezes 1 sobre z é igual a 1. Né? Agora, nós podemos fatorar aqui, ó. Nós temos dois termos, e nos dois termos nós temos a derivada parcial de z em relação a x. Então, vamos colocar a derivada de z em relação a x em evidência, e vamos dividir cada termo desse pelo fator comum. Y que multiplica a derivada parcial de z em relação a x, dividido por derivada parcial de z em relação a x, é y.
menos o sinal que está aqui, colocamos derivada parcial de z em relação a x, que multiplica 1 sobre z, dividido por derivada parcial de z em relação a x, quanto que dá? 1 sobre z. Pronto, então nós já descobrimos que a derivada parcial de z em relação a x multiplicada por y menos 1 sobre z é igual a 1. Agora, o y menos 1 sobre z está multiplicando no primeiro membro, vai para o segundo dividindo. Então, primeiro ainda tira o mínimo de comum, né? Vamos para facilitar aqui. Então, o mínimo de comum de z e 1 é z. Z dividido por 1, z. Z vezes y, y, z. Z dividido por z, 1 vezes 1, 1. Então, escrever isso aqui é a mesma coisa que escrever isso aqui. Então, y menos 1 sobre z é a mesma coisa que yz menos 1 sobre z. Agora sim nós vamos passar esse fator que está multiplicando no primeiro membro, dividindo no segundo. Então vai ficar derivada parcial de z em relação a x igual a 1, que já estava lá, estava multiplicando e veio para cá dividindo. Novamente, divisão de fração. Como que eu faço? Resolvo divisão de fração. Conserva a primeira, quem é a primeira? 1. E multiplico pela segunda invertida. A segunda é yz menos 1 sobre z, inverso dela é z sobre yz menos 1. Pronto, encontrei a derivada parcial de z em relação a x é igual a z sobre yz menos 1. Encontrei, ele pediu para calcular a derivada parcial de z em relação a x, calcular implicitamente, né, porque a gente não sabe o valor de z, isso significa implícito, e já está calculado. Exercício 3. Encontre o valor da derivada parcial de z em relação a x no ponto 1, 1, 1, sabendo que a equação x mais y mais z ao cubo x menos 2yz é igual a zero. Tentem resolver, por favor. Então vamos lá. Vamos encontrar a derivada. Vamos derivar cada termo, né? Nós estamos derivando em relação a x, né? Em relação a x. Então a primeira derivada de xy em relação a x é y. Derivada de z ao cubo vezes x em relação a x, veja bem, eu agora quero a derivada de z em relação a x. Então, aqui nós temos um produto, né? Aqui nós vamos ter que trabalhar com um produto. A segunda derivada é um produto, né? Porque dá para derivar z ao cubo e também dá para derivar x. Aqui tem x aqui e aqui tem x. Aqui é implícito, a gente não sabe o valor, mas tem x. Então, vamos lá. Então, vamos fazer, né? Eu vou chamar o z ao cubo de u. Se z ao cubo é u, qual que é a derivada de z? Vai ser 3z ao quadrado vezes o z', né? Só que o z' a gente não sabe quem que é, então a gente chama de derivada de z em relação a x. É uma derivação implícita, eu não sei quem é o z. Então, qual que é a derivada de z'? É a derivada de... Qual que é o z', né, que é a derivada de z? É a derivada parcial de z em relação a x. Agora eu vou chamar meu x de v. Se v é x, a derivada de x é 1. Agora, jogamos naquela fórmulazinha, né? O' v mais o v', que não é igual não, é mais. Tem erro de digitação. Então, vai ficar cadê o'? O'. 3z ao quadrado derivada de z em relação a, parcial de z em relação a x, está aqui. O' v, quem é o meu v? Vx vezes x mais u, quem é o meu u? Z ao cubo vezes v', 1. Então, é o segundo termo, nós estamos derivando o segundo termo. Ficou dessa forma, vamos dar uma simplificadinha aqui, né? Então, vai ficar, esse x vem para cá, para ficar mais bonitinho. Então, ficou 3x que multiplica z ao quadrado, vezes a derivada parcial de z em relação a x, mais o z ao cubo. Então, já achamos a primeira parcela, a segunda parcela, falta a terceira parcela. A terceira parcela fica. Então, agora eu vou derivar em relação a x, né? Então, y funciona como constante. Então, vai ficar 2y que multiplica a derivada de z, que a gente não sabe qual que é. Então, deixa indicada a derivada de z em relação a x. Pronto, já achamos a primeira parcela, a segunda parcela, a terceira parcela. A igualdade, depois da igualdade é zero, constante, a derivada de zero é zero. É só jogar na equação e montar. Agora podemos escrever, né, que no lugar de xy nós vamos colocar quem? Y. Mais no lugar... Vamos colocar a derivada da primeira parcela, a derivada de xy, y. A derivada de x ao cubo vezes x ficou 3x ao quadrado
que multiplica a derivada parcial de z em relação a x, no lugar de mais z ao cubo, esse z ao cubo, da onde que tem esse z ao cubo aqui? Ah, tá, da segunda parcial, mais z ao cubo. Menos, né, a derivada de 2yz é 2y derivada parcial de z em relação a x. Agora, vamos isolar o derivada parcial de z em relação a x, né? Então, os termos que têm derivada parcial a gente vai colocar junto, e os termos que não têm derivadas parciais nós vamos passar para o segundo membro. Então, vai ficar 3x² que multiplica a derivada de z em relação a x, menos 2y que multiplica a derivada parcial de z em relação a x, igual y no primeiro membro para o segundo menos y, mais z ao cubo no primeiro membro para o segundo membro menos z ao cubo. Agora, né, vamos fatorar, né? Nós temos dois termos que tem derivada parcial de z em relação a x, né? Vamos colocar esse derivada parcial de z em relação a x como termo em evidência e vamos dividir. Dividindo o primeiro termo, 3xz² que multiplica a derivada parcial de z em relação a x, dividido por derivada parcial de z em relação a x é o quê? 3xz². Menos está aqui. 2y que multiplica a derivada parcial de z em relação a x, dividido pela derivada parcial de z em relação a x, quem que dá? Menos 2y. Tudo isso igual a menos y menos z ao cubo. Agora, né, eu posso, esse fator aqui está multiplicando no primeiro membro, vai para o segundo dividindo. Então, ficou a derivada parcial de z em relação a x é igual, já estava no segundo membro, menos y e menos z ao quadrado. 3x² menos 2y. Está multiplicando e vem para cá dividindo. Só que a gente fica feinho colocar dois menos aqui, né? Para ficar mais elegante, nós vamos colocar um menos aqui e vamos inverter o sinal. Menos y passa a ser y, menos z ao cubo passa a mais z ao cubo. Então, a derivada parcial de z em relação a x é igual a menos y mais z ao cubo sobre 3x² menos 2y. Então, ele quer saber o valor dessa derivada no ponto 1, 1. Só colocar 1 no lugar do x, no lugar do y, no lugar do z, né? Então, vai ficar 1 mais 1 ao cubo sobre 3 vezes 1 vezes 1 ao quadrado menos 2 vezes 1. Que vai dar 1 ao cubo é 1, 1 mais 1, 2, né? 3 vezes 1, 3, 1 ao quadrado é 1, 3 vezes 1 é 3, 2 vezes 1 é 2, então ficou 3 menos 2, tem um menos antes aqui. Então, nós podemos afirmar que a derivada de z parcial de z em relação a x no ponto de coordenadas 1, 1, 1 é igual a menos 2. E aqui nós terminamos a nossa aula 8.